Bom dia, Pedro. Bom dia, Eduardo. Bom dia, todo mundo que está entrando. Guardar a sala encher um pouquinho e a gente começa, tá? Pedro, você é feliz? Bom dia, professor. Bom dia, Ana Laura. Tudo bem? Tudo sim. Você é feliz é o que importa, Pedro. É isso aí. Tamo junto. Bom dia, Thiago. Turminha, vamos lá então, né? A gente tem que esperar, mas não dá para esperar muito tempo, não. A gente fechou a aula passada falando sobre a questão chinesa e o conflito da China com Taiwan, a questão de Taiwan, página 38, tá? O que que eu fiz, galera? Eu tive um trabalhinho a mais, eu entrei um pouquinho nas madrugadas aí nos últimos dias, e eu fiz um histórico dessas questões envolvendo Taiwan, envolvendo o Tibete, para compartilhar com vocês de uma forma assim um pouquinho mais aprofundada. Eu não quero ser superficial com vocês, considerando que no ano que vem é Enem, aquela coisa toda aí, enfim, coisas de professor, né? E como eu sei que o seu sucesso é o meu sucesso, eu quero dar algo a mais para vocês aqui em relação a esse tema também, tá certo? Então vamos lá. Livro de vocês, página 38, a questão de Taiwan. Eu vou estruturar para poder fazer com que vocês entendam mais fácil o texto do livro aí, enfim, e a gente vai trocando ideia. Qualquer coisa, chame e pergunta, tá bom? Bom, galera, a questão de Taiwan, ela começa lá na China mesmo, quando é fundado o Kuomintang. O Kuomintang é uma espécie de partido do povo, partido popular, que nasceu nas bases da China anti-dinastias. A China era governada por dinastias, por fim, a dinastia era muito aliada ao mundo ocidental, contra interesses chineses, e esse camarada aqui, ó, o Sun Yat-sen, ele acabou fundando o Kuomintang, e o Kuomintang, que é o Partido do Povo, teve um papel muito importante na derrubada da dinastia Qing. Isso em 1911, encerrando as dinastias chinesas. A dinastia Qing foi a última dinastia da China. O Sun Yat-sen ele sonhava em fazer um partido de todos para todos, com uma China republicana, uma China mais democrática, que não tivesse debaixo do jugo de uma monarquia, por assim dizer. Em 1921, quer dizer, só para não errar a data aqui, 10 anos depois, né? Surge então o Partido Comunista Chinês, que não foi fundado pelo Mao Tse-tung. O Mao Tse-tung chegou no Partido Comunista Chinês depois que ele existia. Mas este Partido Comunista Chinês, ou PCCH, né, foi uma contraposição à visão do Kuomintang. Por quê? Porque na China eles queriam uma revolução socialista. Nos moldes lá da União Soviética, vamos lembrar que a China está do ladinho da Rússia, né? E em 1917 se consolida lá a Revolução Socialista. E em 1922 vira a União Soviética, a China influenciada por isso, lança lá o Partido Comunista. Este Partido Comunista, ele tem um grande líder ao longo de sua existência, que foi sim o Mao Tse-tung, que é esse maluco aqui, que também é esse maluco aqui, só que novinho, certo? E aí, a partir da fundação do Partido Comunista Chinês, o Kuomintang viu no Partido Comunista um grande adversário. E eles começam, então, a ter os seus problemas. Por quê? Porque a causa do Partido Comunista na China era revolucionária. Claramente revolucionária. Aliás, galera, o comunismo nasce dentro de uma lógica revolucionária. Está no manifesto do Partido Comunista. Os comunistas se negam a ocultar a sua verdadeira intenção. Nós defendemos uma revolução armada e sangrenta contra a burguesia. Proletários do mundo inteiro, univos. Vocês não têm nada a perder a não ser as suas amarras, suas cadeias. Que a burguesia trema diante de uma revolução socialista. Enfim, como era muito claro o ideal socialista, isso passava a incomodar demais quem estava no poder, né? Enfim, galera, começa uma perseguição aos comunistas. O Japão já tinha invadido a China há 3 anos, na expansão imperialista japonesa. Só que o Kuomintang, ele via no comunismo uma ameaça maior do que a do Japão.
E aí eles começam a perseguir os comunistas, ao invés de centrar fogo contra os japoneses. O que os comunistas fazem? Eles viram para o interior da China, que está a rota da Grande Marcha, para tentar convencer camponeses a agregar com a luta comunista para fazer uma China do povo para o povo, não uma China da oligarquia para a oligarquia. E aí começa a chamada Marcha dos 100 mil, Marcha dos 10 anos, desculpa, Grande Marcha, aonde eles conseguem, em 27 de outubro de 34, com 100 mil combatentes, fugir de um cerco do Kuomintang, do Partido do Povo, e andaram 10 mil quilômetros, muitos morreram no meio do caminho, na realidade, eles chegaram no final das contas só com 20% dos que começaram, mais fortalecidos. Por quê? Porque com a invasão japonesa, a China inteira ficou comprometida. Então, cenas como essa aqui, ó, fizeram com que o inimaginável acontecesse. Fizeram com que os comunistas e o Kuomintang se unissem contra um inimigo maior, que era o Japão. E aí, galera, o Kuomintang dá as mãos, o Chiang Kai-shek do Kuomintang mais o Mao Tse-tung dos comunistas se juntam para expulsar os japoneses. E conseguem expulsar os japoneses. Só que no meio dos combates, os comunistas receberam armas, treinamento, para combater os japoneses, lógico. O japonês foi expulso, os comunistas já estavam mais preparados para uma guerra contra o governo. E aí, galera, o Japão saiu, surgiu uma dúvida na China. E agora, quem vai governar? Começou a guerra de novo. Então, começa uma guerra entre o próprio povo, o povo chinês, entre os comunistas e os nacionalistas, que eram capitalistas. No final da guerra contra os japoneses, os comunistas somavam entre 600 e 900 mil guerreiros. E aí, essa guerra civil chinesa aconteceu em 3 períodos, de 27 a 30. O Partido Comunista tentou tomar o poder. De 31 a 37, o Mao Tse-tung chega no Partido Comunista, foca na Grande Marcha, na Revolução focada nos camponeses, para que eles agregassem soldados e apoio à luta comunista. Chega a criar sovietes rurais nos moldes da União Soviética, desenvolveu tática de guerrilha, enfim. Nesse período foi o período da Grande Marcha. De 37 a 49, aí eu tenho a guerra da China contra o Japão, o fortalecimento dos comunistas e, na sequência, a guerra contra os capitalistas chineses que tinham o apoio, claro, do mundo capitalista. Os comunistas vencem a guerra, os nacionalistas são expulsos para Taiwan, e lá em Taiwan, que é essa ilhazinha do lado aqui, o Kuomintang, que perdeu a guerra para os comunistas na China, instalou o poder. E o mundo reconheceu Taiwan como China, porque eles reconheciam o poder do Kuomintang. O Mao Tse-tung começou a governar a China mesmo de verdade, sem o reconhecimento do mundo. Então, para o mundo, Taiwan era a China, porque o poder da China era o poder do Kuomintang. E aí, galera, tá lá, ó, Kuomintang foge para Taiwan, junto com os seus soldados, o seu governo, enfim. Taiwan passa a ter uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, coisa que era da China. Taiwan passa a ser reconhecido como China. E aí começa a encrenca nesse contexto todo, porque Taiwan passa a ser inimigo da China. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Pessoal, o pai tá on, vocês estão me ouvindo aí? Sem dúvida, professor. Obrigado por responder, coração. Vocês me tiram do limbo quando vocês interagem comigo, porque eu não sei o que está se passando. Tá bom, então. Essa foi a introdução, ok? Agora vamos para a questão de Taiwan de fato. Depois que o Kuomintang é expulso para Taiwan, a China passa a exigir o reconhecimento internacional de Taiwan como território chinês. O mundo diz, não, a China é a China popular e Taiwan é a China de verdade.
Taipei é a capital da China. E fica aquele lenga-lenga até que acontece uma aproximação do Richard Nixon com Mao Tse-tung lá na China. Isso já na década de 70, 79. A partir dessa aproximação da China com os Estados Unidos, o mundo passa a reconhecer a China e entende que Taiwan é um território chinês. Só que, galera, se você quiser ofender um taiwanês, é perguntar se ele é chinês. Ele não gosta. Lá em Taiwan, até hoje, existe um movimento separatista em que Taiwan quer separar da China e virar um país à parte. Tá certo? E para a China não tem nem discussão. No dia que eles quiserem, eles vão lá e tomam Taiwan. Aliás, eles interferem na vida política de Taiwan. A China só permite que seja eleito em Taiwan alguém dentro de uma lista pré-estabelecida pelo crivo chinês. Então, tem os políticos, aí eles submetem à China. Se a China concordar, eles podem ser candidatos. Taiwan tem autonomia, não tem independência. Tá entendido? Então, a questão de Taiwan é essa. Taiwan é território chinês, não tem reconhecimento de nenhum país como um país independente. É território chinês. Beleza? Podemos ir para o Tibete? Então, vamos lá, vamos para o Tibete. Galera, no caso do Tibete, no livro de vocês, está na página 41, a questão do Tibete. Esses exercícios eu tenho mandado para vocês por tarefa, tá? E eu já mando junto com o gabarito também, então se tiver dúvida, tragam para a sala que a gente troca ideia também. Olha só, na questão do Tibete também fiz um aprofundamento da questão, para não ficar superficialmente, como fala aqui no livro, que é o seguinte. O Tibete está nessa região aqui, ó, entre a Índia, a China, a Ásia Central, a Península Indiana, né, próximo ali do sul da Mongólia. O Tibete já foi um reino, galera, no passado muito grande. Hoje o Tibete se resume a isso aqui, ó. E isso aqui que eu estou mostrando nem é independente mais, porque a China invadiu e tomou lá, embora eles também não aceitem. Mas o que que envolve essa questão do Tibete? Vamos lá. Em 1950, o Mao Tse-tung, lá do Partido Comunista que eu acabei de falar, mandou invadir o Tibete e proclamou a soberania sobre o Tibete. Aliás, tem um filme que eu queria indicar para vocês, da série Filmes que o Professor Indica e Ninguém Assiste, que eu acho que iria agregar conhecimento para vocês. O filme chama 7 Anos no Tibete. Alguém já viu? Se não viu, recomendo. É com o Brad Pitt, lindíssimo, tá? Este filme ganhou Oscars. Ele mostra desde as consequências na Península Indiana da Segunda Guerra Mundial e da expansão do nazismo, até o fato de um alpinista nazista ter partido para a região do Tibete para escalar uma montanha, e a captura desse cara enquanto nazista pelo exército indiano, que era aliado dos ingleses. Este camarada foge e vai viver no Tibete. Chega em Lhasa e tem contato com o Dalai Lama, que é a autoridade que os tibetanos reconhecem como autoridade política e espiritual. E aí ele passa 7 anos escondido no Tibete por conta da guerra e da perseguição, e do contato que ele tem com o Dalai Lama, que é o atual Dalai Lama, que é o Tenzin Gyatso, ele escreve um livro e esse livro vira filme. Galera, muito bacana, muito bom. Recomendo demais, tá? Enfim, a China invade o Tibete. Quem que é o Tibete? Tibete é um país que está situado no teto do mundo, na península, na cordilheira do Himalaia. Quem nasce lá é tibetano. A língua é tibetana. Eles não são chineses, então, tá? Eles são tibetanos. População é de 3 milhões de habitantes, um pouquinho mais que isso. Expectativa de vida hoje deve ser na casa de 70 anos, porque os meus dados são de 2014, eu não encontrei dado mais atualizado. O Dalai Lama vive aqui e ele é considerado uma reencarnação da reencarnação do Buda. Consequentemente, esse Dalai Lama ele já nasce com sabedoria. Nas próximas páginas aqui eu mostro a cara dele para vocês, se alguém nunca viu o Dalai Lama ainda. O Tibete está localizado na Ásia, na cordilheira do Himalaia, no teto do mundo, e a elevação chega a quase 5 quilômetros de altitude. Potencialidades, eu fiz questão de colocar isso aqui para vocês entenderem por que a China invadiu lá e faz tanta questão do lugar. A China queria expandir território, lógico,
né? O Tibete está numa região geográfica importante entre a Península Indiana, da Indochina, a própria China, a Rússia e a Ásia Central. Dominar esse lugar, então, seria importante para os chineses, estrategicamente, geograficamente falando. Só que lá tem enormes florestas, que é uma reserva bioenergética que a China não tem, ferro, cromo, cobre, urânio, cobalto, bórax, lítio, entre outros recursos minerais. E a China precisa de tudo quanto é mineral do mundo, né? Tanto é que ela é uma grande importadora. É lá que está a nascente dos importantes rios chineses, que é o rio Yangtze-Kiang, onde está a usina de Três Gargantas, e o rio Huanghe, que tem o solo Loess, que é o rio amarelo, que é o solo mais fértil que a China usa, além do rio Mekong, do rio Indo, que já vão em outras direções, tá certo? No caso do rio Mekong, vai para a península da Indochina, e no caso do rio Indo, vai na direção do Paquistão. Ou seja, galera, para não ter dependência hídrica, a China tomou o Tibete. Simples assim. 30% da água chinesa vem do Tibete. Vocês acham, galera, que monges tibetanos segurando tochinhas e bambu vão fazer com que a China desista do Tibete? Nunca. Jamais. Aproximadamente 21 séculos atrás, o Tibete foi ocupado pelos que hoje são chamados de tibetanos. No século VII, chega lá o lamaísmo, aonde uma variação do budismo passa a dizer que a reencarnação da reencarnação do Buda está lá, e este cara é o Dalai Lama, aqui está ele, ó, ele nenenzinho, ele na puberdade ainda, e ele agora não, né? Ele já adulto, agora ele está mais velhinho. Em 1912, o Tibete virou um estado soberano para os tibetanos, sem que a China o reconhecesse. Por isso, em 1950, a China chegou lá com 400 mil homens, metendo o pé em tudo, e tomou o Tibete. O Dalai Lama, a princípio, resistiu. No filme mostra a resistência dele e tal. Ele resistiu e passou a ser visto como um terrorista. E aí ele teve que fugir, para que a China não o matasse. Ele fugiu para a Índia, tá? O Dalai Lama hoje é chamado de Tenzin Gyatso, e existe uma lenda que diz que o Tenzin era uma criancinha com dons muito especiais de sabedoria. Aí ele foi lá para aquela casa que eu mostrei a levada lá em Lhasa, onde é a cidade perdida. E lá os monges tibetanos começaram a fazer algumas orações e meditações para receber um sinal para saber se ele era o Dalai Lama. Pô, eu li isso em algum lugar, galera. Se eu estiver falando uma mentira, enfim, eu estou vendendo o peixe que eu comprei, tá? E para o caso do Tenzin Gyatso, o sinal foi: bateu um vento, as velas apagaram, bateu um vento, as velas acenderam. Pronto, eles tiveram certeza que esse cara aqui era o cara escolhido. Bom, o fato é que ele hoje é um dos grandes sábios, tá? Ele é o 14º Dalai Lama. Com 5 anos de idade, ele ascendeu-se ao trono. Com 15 anos de idade, a China invadiu lá e ele teve que assumir o Tibete como líder político também, porque ele já era líder espiritual, porque ele é considerado uma divindade. Fugindo da China hoje, o Dalai Lama vive na Índia, tá? E sofre perseguição enquanto os tibetanos lutam por independência. Em 51, os tibetanos fecharam um acordo com Pequim, reconhecendo a anexação. Por quê? Porque a China estava matando muitos tibetanos, era invasão militar. Claro que tibetanos traíram o Tibete e assinaram um acordo com a Índia, com a China, perdão. Em 59, rolou uma espécie de revolta lá dentro, que não deu muito certo, foi aí que o Dalai Lama teve que fugir, foi aí que foi chamado de terrorista. Em 65, os chineses fundaram a região autônoma do Tibete. O Tibete hoje pode gerar os seus impostos e escolher seus representantes, desde que passe pelo crivo chinês. Mas o território é chinês. Então, a força armada, a polícia do Tibete é chinesa. O Dalai Lama tem andado pelo mundo pregando uma independência não armada, pacífica, enquanto os tibetanos lutam pela independência, mas seguindo o Dalai Lama, sempre com protestos pacíficos. O nego meteu fogo no corpo aqui, protestando. Outros mongezinhos colocam lá plaquinhas, né? Viva o Vasco. Eu já sabia. Filma eu, Galvão. Essas plaquinhas que
são típicas de pessoas que fazem protestos pacíficos. E algumas ONGs mundiais assumem a treta também, né? Liberdade para o Tibete, enfim, isso aqui foi durante as Olimpíadas. Fato, galera, é que o Tibete não vai ficar independente. Pedindo por favor, não. Só se eles conseguirem se armar e se libertarem à força. Esse é o Dalai Lama hoje, o Tenzin Gyatso, e eu deixei uma frase dele para vocês. Cultivar estados mentais positivos, como a generosidade e a compaixão, decididamente conduz à melhor saúde mental e à felicidade. Quer ser feliz? Pratique generosidade e compaixão. Ok? Bom, a luta tibetana é por separatismo, mas é uma luta não violenta. O Tibete é uma república autônoma, vinculada com a Federação Chinesa, teocrática. Para eles, o poder espiritual é o poder político e a religião lá é o budismo, especificamente o lamaísmo, que não é uma variação, mas é uma subdivisão do budismo, é uma tendência budista, assim como o protestantismo é cristianismo e o catolicismo também. Tá certo? Sobre a questão do Tibete, alguma dúvida? Alguma pergunta? Sem dúvida, professor. Dúvidas? Tá bom, então. Valeu. Turminha, vamos avançando, então, nas propostas do livro, e a gente chega na página 42, a Península Coreana. Também sobre a Coreia, eu aprofundei na questão aqui, para que vocês tenham mais elementos para acumular conhecimento. Olha só. A Península Coreana é essa aqui, ela está lá na Manchúria, na China, essa parte aqui é a parte da China. Essa Península Coreana hoje ela é dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul, mas historicamente era um país só. Aqui está a bandeira norte-coreana, aqui está a bandeira sul-coreana. Capital da Coreia do Norte é Pyongyang, da Coreia do Sul é Seul. Quem nasce na Coreia do Norte é norte-coreano, quem nasce na Coreia do Sul é sul-coreano, mas a etnia deles é coreano. O idioma deles é o mesmo. Enfim, como se deu essa separação, né? O livro começa falando que a Península Coreana é dividida em 2 países, está no extremo leste da Ásia, eu estou na página 42, tá? Que a porção norte tem relevo mais acidentado, eu coloquei uma figurinha aqui para mostrar isso. Você vê no norte as cores mais num tom de marrom. Que a porção sul é mais rebaixada, aí o verde é planície, mas tem morros e vales, aí você vê os morrinhos aí, uma cor alaranjada. A porção nordeste e o litoral apresenta planícies litorâneas. O ponto mais elevado é o Paektusan, é esse monte aqui, ó. Eu coloquei a localização dele e a cara dele para vocês. Paektusan é uma espécie de um vulcão, tá? Que esse lago aqui, inclusive, é quente. E para os norte-coreanos ele é sagrado, enfim, tem toda uma mística envolvendo ele. Os principais rios são o Tumen e o rio Yalu, que são rios de fronteira com a Manchúria. Tá aqui, ó, o rio 1 é o Yalu e o rio 2 é o Tumen. Então estão no norte da China, aqui está o rio Yalu, aqui está o rio Tumen. Rio é rio, né, cara? Tudo é mais ou menos parecido. Tá certo? Aqui um mapa físico da Península Coreana, para a gente fazer aí essa introdução associada à geografia física do lugar. Aí eu coloquei aqui os próximos parágrafos do livro para dar uma moralzinha para o livro também aqui, e a informação também é interessante. Olha só, galera. A Coreia, ela foi também invadida pelo Japão. O Japão fez da Coreia o seu quintal, tá? A dominação japonesa foi marcada por imposição de seus padrões culturais e produtivos. A língua que era ensinada na escola era o japonês. Tentaram fazer como que eu vou dizer, um etnocídio contra os coreanos dentro da própria Coreia. Galera, o Japão foi muito cruel na Segunda Guerra Mundial. A invasão japonesa trazia consigo verdadeiro terror para as pessoas que eram submetidas à invasão japonesa. Por isso, hoje, todo mundo lá odeia o Japão. Até hoje. Enquanto o Japão não pedir perdão
e agir no sentido de mostrar claramente que eles são arrependidos pelo que fizeram, ainda que fosse uma geração anterior a essa. Os países do extremo leste da Ásia odeiam o Japão, tá? Por exemplo, olha só, crianças foram jogadas em postes artesianos na frente de pais. Isso aqui é um selo coreano, para que eles não esqueçam dos horrores feitos pelo Japão. Crianças foram separadas de pais que foram assassinados. Mulheres coreanas viravam escravas sexuais para pelotões japoneses. Teve um relato de uma mulher coreana, hoje ela tem 70 e poucos anos. Ela disse que na época ela tinha 13 e ela era violentada por dia, em média, por 15 soldados japoneses, porque tinha um cardápio e eles escolhiam a mulher pelo cardápio. Elas ficavam presas em hotéis, geralmente. E, segundo ela, além da violência sexual, da gravidez que atingiam muitas delas, e aí elas eram obrigadas a abortarem, e geralmente era com chute na barriga mesmo, elas comiam uma batata por dia. Esse era o alimento delas durante alguns meses. As que não morreram, sobreviveram hoje, contam essas histórias. O fato é que essa invasão japonesa na Coreia fez com que os coreanos se unissem para expulsar os japoneses. No ambiente de Segunda Guerra Mundial, China, Estados Unidos, França, Inglaterra compunham uma frente contra Japão, Itália no começo, depois não, e Alemanha. Então, os coreanos tiveram a ajuda das grandes potências da Segunda Guerra Mundial, em especial da União Soviética e dos Estados Unidos, que eram aliados na Segunda Guerra Mundial, né? E aí, nesse sentido, o que acontece? No norte, soviéticos e chineses ajudaram os norte-coreanos a se livrarem dos japoneses. No sul, norte-americanos ajudaram os sul-coreanos a se livrarem dos japoneses. E a Coreia, então, ficou dividida pelo paralelo 38 graus de latitude norte em duas zonas de ocupação, assim como a Alemanha foi ocupada também, assim como o Vietnã. E aí, assim, ó, era um país só, porém, o norte foi ocupado pela União Soviética, o sul pelos Estados Unidos. O norte pela China, perdão, o sul pelos Estados Unidos. Com a intenção de expulsar de lá qualquer influência japonesa. Depois se reunificariam. Esse foi o trato. Só que o que acontece? Em 1950, aí a Guerra da Coreia de fato, tropas do norte invadiram o sul, rompendo o paralelo, não respeitando o acordo, e aí começa a Guerra Civil. Por quê? Porque os Estados Unidos conseguem autorização da ONU para atacar as tropas do norte. E o pau quebra. O que o pessoal do norte queria? Unificar a Coreia de novo, mas dentro da bandeira socialista. O que o sul queria? Defender o norte. Na realidade, os Estados Unidos estavam já diante do plano Marshall, não, doutrina Truman, contenção da expansão socialista a qualquer custo, eles não iam permitir a expansão socialista na Coreia. Quando os Estados Unidos estavam ganhando a guerra e quase declarando o fim da guerra, voluntários, aí observe que eu coloquei aqui entre aspas, né? Voluntários chineses se apresentaram ao norte para ajudar o pessoal do norte. Galera, 2 milhões de chineses. Num lugarzinho do tamanho da Coreia, que é menor do que Goiás. É muito soldado, né? Então, eles conseguiram fazer com que as tropas do Sul voltassem atrás do paralelo 38, e aí ficou aquela coisa, né? Ninguém conseguia mais ganhar de ninguém, porque ambos eram muito fortes. O que dava para fazer era se matar. Queria-se um acordo. Só que os soviéticos que tinham mandado arma, tinham mandado alimento, logística, eles não aceitavam cessar fogo de jeito nenhum. Os chineses não se importavam tanto, não se importariam tanto se tivesse um acordo. O fato é que na União Soviética morreu o Stalin. Quando o Stalin tomou Red Bull, ficou fácil. Por quê? Porque quem substituiu o Stalin também não se opôs a um acordo. Aí em 53 veio o acordo. Qual foi o acordo, galera? Não é o fim da guerra, não. Foi um cessar-fogo. Um armistício, né? Na Coreia, até hoje, eles estão tecnicamente em guerra. Mas tem um cessar-fogo. Quer dizer, de 53 até hoje, nunca ninguém voltou à guerra, mas eles continuam em guerra. E aí é o seguinte, se um der o tiro, o outro tem o direito de dar o tiro de volta, e a guerra volta. Tá certo? Deixa eu contar para vocês aqui uma fofoquinha, como é que morreu o Stalin. O Stalin era um cara tão cruel que até os aliados dele tinham medo dele. E ele dizia assim, ó,
Ninguém me acorda. Ai daquele que me acordar. Está na biografia dele isso, tá? Eu quero acordar com a natureza. E aí ele tomou vinho na véspera da morte dele, brincou com seus aliados lá, aquela coisa toda, e foi dormir. Ele tinha agenda para as 9 horas da manhã. Quando deu 9 horas, ele não saiu dos aposentos. E o medão de ir lá acordar ele? 10 horas, nada. Quando deu 11 horas, alguém falou assim, não, gente, aconteceu alguma coisa, vamos lá. Aí superaram o medo e foram lá. Quando abriram, encontraram ele morto. Ele teve, se eu não me engano, um AVC. Não, uma parada cardíaca. E morreu sozinho. Morreu antes dele do que eu. Aí em 53 rolou um armistício. A Coreia foi dividida por uma espécie de cerca de arame farpado. Aqui, galera, ó, não tem divisão. Essas são as salas da diplomacia, onde os dois fazem encontros. Aqui está uma muretinha, um meio-fio, onde o norte-coreano todo dia vem aqui e faz um movimento para intimidar o sul-coreano. O sul-coreano tira selfie porque acha engraçado. Certo? Em 27 de julho de 53, então, foi assinado o Acordo de Panmunjom, e esse acordo estabeleceu a linha que demarcaria o limite dos dois países, o próprio armistício, o cessar-fogo, e essa linha teria um espaço para cada lado de 4 quilômetros que seria desmilitarizada. Aqui ninguém poderia dar tiro em ninguém por nenhum motivo, tá? Essa imagem e essa tabela estão na página 43. A tabela compara os dois países. Coreia do Sul, língua oficial, coreano. Coreia do Norte, coreano. Religião, cristianismo e budismo. No norte, galera, até tem pessoas que praticam religião, mas o governo não assume nenhuma religião como oficial. Aquela lógica do comunismo, né? A religião é o ópio do povo. Galera, nem foi Marx que defendeu essas coisas, não. Na realidade, foram os ditadores que viam na igreja uma potencial ameaça aos seus poderes. Aí tem o castrismo, tem o maoísmo, e aí cada qual fez o seu modelo de comunismo por aí. População do Sul, 48 milhões, do Norte, 24. PIB do Norte, 1 bilhão 385, do Norte, 40 bilhões. Olha a diferença da economia dos dois. O IDH do Sul, 897, o IDH do Norte, 766, ambos são altos, né? Só que, no caso da Coreia do Sul, ele é muito alto. Passou de 800 é muito alto, passou de 700 é alto, certo? E por fim aqui, a figura do livro mostra, além da linha de separação dos dois, onde estão as grandes regiões industriais. Observe que no norte tem, ó. Sabe qual é a maior empresa da Coreia do Norte? A Samsung, que é da Coreia do Sul. É a que mais gera emprego lá. Então, no norte tem. Instalações nucleares, no norte tem, no sul também. O sul não tem tecnologia, mas os Estados Unidos vão lá e dão para eles. A Coreia do Sul virou um modelo do capitalismo no extremo leste do mundo, né? Limite internacional está aqui. Linha de cessar-fogo está aí também, 4 quilômetros para cada lado. Capital, no caso da Coreia do Norte, Pyongyang, no caso da Coreia do Sul, Seul, aqui, próximo da divisa, né? Porto, aeroporto, tal, bases militares estadunidenses estão todas no sul. Pessoal, um pouquinho sobre a história da Coreia do Norte e suas lideranças. Esses caras são considerados mitos lá dentro. Na realidade, o primeiro deles, o querido líder, comandante supremo, nosso pai, foi o Kim Il-sung. Este cara ensinou para as crianças na escola e pela TV estatal para todo mundo que ele não nasceu, ele foi mandado dos céus e foi encontrado das montanhas do norte. E a partir daí, ele não morreu, ele descansou, porque ele lutou tanto pelo povo que a fadiga levou ele. Ele foi assunto aos céus como um santo, tá? Ele tomou Red Bull em 94 e assumiu o filho dele, o Kim Jong-il, que também era chamado de nosso líder, querido líder, paz abundante, paz ambulante. Este maluco morre em 2011 e assume no lugar dele o Kim Jong-il. Esse Kim Jong do momento, que é o neto do grande líder, ele está no poder. É o Kim que está no poder hoje, tá? Em 2002, a Coreia do Norte fez profundas mudanças orientadas para a economia de mercado. Aqui é um trecho do livro. Câmbio, preços, tarifas e salários foram reajustados drasticamente. No final de 2002, o governo criou uma zona industrial especial em Kaesong e uma zona turística especial em Kumgang.
Só que, no caso da Coreia do Norte, para você entrar lá como turista, tem que ter autorização do governo e eles prendem o seu passaporte, devolvem só na volta. Você só pode ir onde eles te mostram e tem que mostrar para eles o que você filmou, a imagem que você fez antes de você ir embora. Claro que ninguém vai mostrar coisa ruim da Coreia do Norte, né? Na geopolítica recente, em 91, as duas Coreias assinaram um acordo de reconciliação, não agressão, aquela coisa toda. Em 92, assinaram um acordo de desnuclearização. Na década de 80, a Coreia do Norte começa a fazer testes nucleares e nunca mais parou, mesmo depois desses acordos todos. Por exemplo, em 2017, a Coreia do Norte anunciou que tinha bomba H. A bomba H tem como estopim uma bomba atômica, para você perceber o tanto que ela é destrutiva. A Coreia do Norte ampliou seu arsenal nuclear, inclusive com mísseis balísticos de longo alcance. Esse aqui, galera, ninguém crê que eles tenham, não. Se eles tiverem de fato, eles atacam os Estados Unidos de verdade. Esse aqui eles já provaram que tem. E esse aqui chega até o Alasca, por exemplo. Algumas dúvidas sobre essa encrenca envolvendo Coreia do Norte e Estados Unidos. Por exemplo, teria a Coreia do Norte mísseis ou armas que ainda não divulgaram? Por isso eles são tão corajosos na hora de enfrentar os Estados Unidos? Em caso de guerra, os norte-coreanos poderiam compartilhar conhecimento da bomba atômica com terroristas? Os Estados Unidos se questionam em relação a isso, né? Por qual motivo a China não colocou limite nessa tensão, já que a China é a madrinha da Coreia do Norte? Possíveis aliados em caso de guerra. Da Coreia do Norte, teria a China como aliada, a Rússia porque é aliada da China, Tratado de Xangai, a Ásia Central pelo mesmo motivo, a Venezuela que é inimiga dos Estados Unidos, a Síria também, o Afeganistão também, o Irã, os xiitas, os líbios, a Al-Qaeda, os grupos terroristas mundiais, será que se aliariam contra os Estados Unidos numa guerra contra eles? Então, galera, não é só Estados Unidos e Coreia, tem mais coisa envolvida. Os coreanos têm como alvos diretos o Japão, porque todo mundo odeia o Japão, e olha só, qualquer míssil norte-coreano atinge o Japão. A Coreia do Sul, que é o inimigo histórico e aliado dos Estados Unidos. E se os norte-coreanos atacam o Japão e a Coreia do Sul, provocam um grande colapso econômico mundial, porque empresas como a Hyundai, a Daewoo, a Samsung, a Kawasaki, a Honda, a Toyota seriam todas atingidas. Os Estados Unidos não querem permitir o comprometimento do sistema financeiro internacional desde o fim da Guerra Fria. São protetores naturais do Japão e da Coreia do Sul. Então, assim, galera, a Coreia do Sul não vai atacar os Estados Unidos, mas pode atacar o Japão, que atinge os Estados Unidos. O Trump falou o seguinte: se o Kim Jong quiser mexer, tem um botão nuclear na mesa pronto para ser apertado. O Kim Jong falou assim: eu também tenho um botão. Aí o Trump: meu botão é maior que o seu. Aí veio a chargezinha, né? Isso aqui circulou nos jornais do mundo aí. Ameaças mútuas de ataque nuclear marcaram o início da relação entre os dois. Com o tempo, acordaram o encontro em Seul. Aliás, o Kim Jong aceitou a delegação da Coreia do Norte participar dos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul e aceitou, inclusive, que uma equipe de hóquei feminino no gelo fosse só Coreia. Nem Coreia do Norte apareceu, Coreia. Então, juntaram as duas delegações num time só. Perderam todas, mas fizeram um gol no Japão. E aí, galera, eu queria fechar mostrando isso aqui, ó. O Trump e o Kim Jong se encontraram. Fizeram acordo, posaram para foto, e aí se comprometeram. Por exemplo, olha só, as sanções dos Estados Unidos à Coreia do Norte continuam mantidas, mas se a Coreia do Norte acabar com o seu programa nuclear, eles revogam as sanções. A Coreia do Norte devolveu restos mortais de prisioneiros dos Estados Unidos por causa da guerra, recebeu também restos mortais de prisioneiros norte-coreanos. Trump suspendeu os jogos de guerra com a Coreia do Sul, faziam lá a simulação de guerra na fronteira para assustar a Coreia do Norte. Assinou com a possibilidade de tirar 20 mil soldados da Coreia do Sul, caso a Coreia do Norte revogasse seu programa nuclear. Ainda questionou jornalistas, o Trump não merece um Nobel da Paz? Então, assim, esse encontro foi mais para a autopromoção dos dois, né? A Coreia do Norte continua com a tensão elevada por lá. Turminha, acabou meu tempo aqui. Alguma dúvida nesses segundos que restam? Alguma pergunta? Se não, então um grande abraço para vocês. Espero ter agregado conhecimento aí. Fiquem com Deus. Até a próxima. Bom final de semana. Beijo no coração. Tchau, professor. Tchau, tchau, Ana Laura. Fiquem com Deus.